Olá, está começando mais um Alvorada em Pauta. Hoje recebemos o professor José Celso Guerra, reitor da FELUMA, Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Nós vamos bater um papo sobre as atividades da faculdade, que é uma das mais tradicionais do estado. Vamos falar também das parcerias da instituição com o SUS, das tendências do mercado educacional na área da saúde e também do apoio a iniciativas culturais. Olá, José Celso, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Para a gente começar, conte um pouquinho sobre a história da Faculdade de Ciências Médicas, que tem mais de 70 anos, né? Como que é desde o início ali até os dias atuais? Bem, a Faculdade de Ciências Médicas, ela nasceu em 1950, acabou de fazer 74 anos, e a história da fundação dela existia naquela época a Universidade Federal de Minas Gerais, a Faculdade de Medicina da UFMG, e existia um movimento para a criação de uma nova escola de medicina, baseado naquela época em carência de médicos, né? E esse movimento foi encabeçado por alguns médicos ligados à Igreja Católica. As Ciências Médicas foi fundada em 1950. O primeiro diretor da faculdade foi o professor Lucas Machado, e o ato de nomeação do professor Lucas foi assinado pelo bispo de Belo Horizonte, na época, que era o Dom Cabral, né? A faculdade nasceu, na época, num prédio que existia dentro da Santa Casa de Misericórdia. E ela ficou lá alguns anos até ela vir para a sede dela, na Alameda Ezequiel Dias, onde ela está até hoje, onde é o campus 1 das Ciências Médicas. E como ela foi formada dessa maneira, ela nasceu já num cenário de prática. A realidade das ciências médicas é cumprir o princípio básico de formação mais eficaz que existe de um profissional de saúde, que é trabalhar junto com o mestre. O aluno trabalha com o mestre, aprende com o mestre. Então, isso é um princípio da faculdade que existe desde a sua fundação e persiste até hoje. Então, a faculdade foi fundada nessa época e com muitas dificuldades, né? E ela atravessou todas essas mudanças, principalmente da Constituição de 1988, quando foi instituído o Sistema Único de Saúde, né? Naquela época já existia, na lei de fundação do SUS, a Lei 8080, já previa a integração do ensino com a assistência. Então, isso já está no DNA das ciências médicas, vamos dizer assim, e a gente vem aperfeiçoando isso ao longo dos anos. Então, a história da faculdade é essa. Eram os médicos que existiam em Belo Horizonte, a maior parte deles oriundos da própria UFMG, né? E ela foi fundada com o objetivo, a princípio, de ser a Faculdade de Medicina da PUC. A PUC ela é de 1956, ou seja, por alguma razão que eu desconheço, em 1956, quando a PUC foi fundada, as Ciências Médicas optou por seguir o caminho, a trajetória dela como faculdade isolada. E atualmente, quais são as principais iniciativas da reitoria para fortalecer a instituição? A faculdade, né, assim, ela é mantida por uma fundação, a Fundação Educacional Lucas Machado, que é a FELUMA, e a FELUMA ela tem vários institutos, né? Essa integração do ensino com assistência que eu falei anteriormente, isso ao longo dos anos a gente cresceu muito nisso, né? Então a gente tem um hospital universitário próprio, nós temos um ambulatório próprio, nós temos um instituto de olhos próprio, nós temos agora uma clínica de odontologia própria. Enfim, a gente tem uma estrutura muito grande, né? E todos esses locais atendem os pacientes pelo Sistema Único de Saúde e tem por princípio ter a participação dos nossos professores, dos nossos alunos. Então a educação ela é a
a razão inicial motivadora de existir da própria faculdade, da própria fundação. Então a fundação entendeu que era importante constituir já uma reitoria com a intenção de reforçar o caráter pedagógico de formação dos nossos alunos com essas unidades assistenciais e com o objetivo de agregar mais cursos da área da saúde, porque existe um regulamento, uma regulação disso pelo Ministério da Educação e Cultura, que a gente precisa de ter 8 cursos superiores de graduação para podermos nos tornar um centro universitário. Então hoje nós temos 5 cursos. Então o nosso objetivo é chegar a ter os 8 cursos para a gente nos tornarmos um centro universitário. Aprofundando um pouquinho nisso que você falou, porque as ciências médicas oferecem diversos cursos na área de saúde, que vão da graduação à especialização. De forma geral, como funciona a integração do ensino, da pesquisa e das atividades de extensão? A faculdade ela tem um modelo educacional tradicional. E ao longo dos anos, existem hoje, falando de maneira grosseira, 2 modelos de formação de profissionais de saúde, particularmente na área da medicina. Os currículos tradicionais e os currículos baseados em problemas. Então, em vez de você ensinar anatomia, fisiologia, farmacologia, patologia, etc., você ensina cefaleia. E através da cefaleia, que é um sintoma, você vai ensinar anatomia e tal. Quer dizer, isso é um currículo mais recente, muito eficaz também, mas não é a realidade das ciências médicas. Então, a integração desses institutos, dessa questão assistencial, ela funciona como método de aprendizagem. Então, o aluno, ao longo dos semestres, né, os alunos de todos os cursos, ele vai sendo inserido de maneira progressiva na realidade da futura profissão dele, né? Então, a assistência, obviamente, ela é realizada, né, mas com o intuito de atender o paciente e formar o futuro profissional de saúde. Esse é o caminho que a trajetória que a gente faz em todos os nossos cursos. Nós temos curso de medicina, que é o mais antigo, temos um curso de fisioterapia, que é o 2º curso do Brasil, é o primeiro de Minas Gerais e o 2º do Brasil. Esse curso tem 55 anos, o curso de fisioterapia. Você imagina, o de medicina tem 74, de fisioterapia tem 55 anos. Nós temos um curso de psicologia, enfermagem e o mais recente de odontologia. Então essa lógica é a lógica que perpassa todos os cursos. Ao longo do tempo, houve uma evolução nos currículos. Eu falo pela medicina, mas isso abrange a todos os cursos, que foi a criação do internato de medicina de urgência e a criação do internato rural, que a gente chamava, que hoje a gente chama de internato de saúde coletiva. Esse internato rural, hoje, as ciências médicas está presente em mais de 30 municípios do estado de Minas Gerais. Então é um momento que os alunos vão para esse local em duplas ou trincas, e eles vão participar da assistência local dos munícipes, junto com a estrutura de saúde local, supervisionado pelos nossos professores. Então isso a gente faz há mais de 30 anos nas ciências médicas, né? É como se fosse um pilar para a gente, esse modelo de integração. E mais recentemente, nós incorporamos de maneira muito radical ao conceito de simulação realística. Então, todos os atos, todas as habilidades que um profissional de saúde precisa desenvolver ao longo de um curso de graduação, tanto manuais como até habilidades comportamentais e de comunicação,
são desenvolvidas ao longo dos anos nesse laboratório de simulação. Então lá eles aprendem desde lavar as mãos, a punção de veia, a drenagem de tórax e a comunicar uma má notícia para um paciente ou para um familiar. Pegando um gancho com essa preparação que você acabou de dizer, de que maneira a Faculdade de Ciências Médicas avalia as tendências do mercado educacional na área da saúde? Olha, o que a gente observa ao longo do tempo, né, é que a saúde, que antes era restrita, eu lembro do meu pai falando, meu pai também é médico, que na Santa Casa tinha os indigentes, né, e nos outros, no São Lucas, no Hospital São Lucas, tinha os pacientes privados. A saúde era o acesso à saúde era um acesso restrito. Você está dizendo anterior ao SUS? Anterior ao SUS, né? Hoje isso é inaceitável, né? Hoje o SUS prevê o acesso universal dos pacientes, ainda bem, né? Então a demanda pelo atendimento, ela é uma demanda de crescimento progressivo, eu diria até exponencial, né? Então o mercado necessita de formação de profissionais de saúde de alto desempenho de maneira contínua. Essa percepção que a gente tem. Existem questões de mercado, existem questões de regiões onde existe mais saturação, mas um país do tamanho do Brasil, existem também dificuldades da existência dos profissionais em várias regiões. E, enfim, existe um desequilíbrio que, ao longo dos anos, ele tem que ser sanado, né? E como funciona a parceria entre a Faculdade de Ciências Médicas e o SUS, já que você, pegando o gancho agora que você acabou de falar? Ela existe, sempre lembrando do princípio básico da educação, né, que é nossa missão. Ela existe não só em Belo Horizonte, mas também com o Estado de Minas Gerais e também com o governo federal. Nós inauguramos agora, essa semana, nós inauguramos o Instituto de Oncologia, que ele demonstra isso claramente, né? É uma nova edificação com a missão de atender até 1.000 pacientes por dia, não só para tratamento de câncer, mas também para o diagnóstico de câncer. A gente escuta as filas que tem para fazer uma mamografia, para fazer uma colonoscopia e tudo mais. Então esse instituto, o objetivo dele é contribuir com a assistência da população nesse sentido, né? Mas esse instituto representa bem isso, né? Quer dizer, teve que sentar na mesma mesa, independente da coloração partidária, o governo federal, o governo do estado e o governo municipal, né? Dentro desse propósito, isso foi possível de acontecer. Então, as ciências médicas aqui em Belo Horizonte, no interior, ela tem uma relação muito forte com a Prefeitura de Belo Horizonte, nas unidades básicas de saúde, nos hospitais municipais, na nossa atenção ambulatorial, né? Nós atuamos também junto com o governo do estado na rede FEMIG toda, aqui em Belo Horizonte praticamente, né? E atuamos no interior com as equipes de saúde locais também. Então isso está no nosso, eu vou repetir, está no nosso DNA, né? A interação nossa com o Sistema Único de Saúde. Além da faculdade, a FELUMA tem o Instituto Cultural Ciências Médicas. Qual o objetivo da instituição ao apostar nesse tipo de segmento? Olha, o objetivo são vários. Primeiro, o presidente da fundação, Dr. Wagner Eduardo Ferreira, é uma pessoa visionária. E a gente tinha antigamente, eu sou ex-aluno da faculdade, o Dr. Wagner também. A gente tinha um auditório lá na faculdade, de 300 e poucos lugares, que foi substituído por um teatro de 409 lugares. O objetivo desse teatro não é funcionar como auditório, é funcionar como um centro de convenções e funcionar como um centro de propagação de atividades fora da formação técnica, né? A gente sabe
das questões de estresse, de burnout que as pessoas vivem hoje, e particularmente os cursos da área da saúde são cursos que demandam muita dedicação dos alunos. Então ali funciona como quase como um novo laboratório da faculdade, onde existem possibilidades dos alunos que querem fazer atividades de artes cênicas, é possível trabalhar nesse ambiente, com o objetivo de trabalhar liderança, trabalhar gestão de conflitos, trabalhar outras formas de interação que são importantes para o profissional de saúde. Então, esse teatro tem essa missão, vamos dizer assim. O Instituto Cultural, ele abarca a editora Ciências Médicas e o Centro de Memória Ciências Médicas. Então, o objetivo dele também como Instituto Cultural é permitir a captação de recursos, de egressos ou da própria sociedade para atividades específicas descritas para o fim desse instituto. Para não ser só a Feluma a patrocinadora única dessas ações, para a gente poder propiciar isso para outras fontes de receita e, de certa forma, reforçar o nosso papel perante a sociedade como uma instituição que pensa globalmente aonde ela está inserida, não só apenas em formar tecnicamente profissionais de alto desempenho. Agora, José Celso, para a gente fechar, você gostaria de deixar uma mensagem final a quem está nos assistindo? Olha, a mensagem final é que eu sempre falei quando eu voltei para a faculdade, que eu me formei lá e voltei muitos anos depois, já tinha 17 anos de formado, é que meu objetivo quando eu aceitei ser gestor lá dentro da escola foi formar uma faculdade que eu gostaria de estudar nela. Então, o nosso presidente Wagner, ele sempre cobra qualidade. Ele é uma pessoa visionária, que pensa grande e ele cobra qualidade. Eu sempre brinco lá que eu tenho o melhor emprego do mundo porque eu tenho que entregar qualidade. Então, as Ciências Médicas realmente hoje ela é uma instituição muito forte, muito reconhecida pela sociedade, mas porque as pessoas enxergam isso nos egressos das Ciências Médicas. Todo mundo conhece um egresso das Ciências Médicas, um médico que atende. E essa é a fórmula do sucesso que ela cultivou nesses 74 anos. Então, o meu papel lá é reforçar isso, aprofundar isso, perpetuar isso e não deixar que isso se perca ao longo do tempo. José Celso, muito obrigado pela participação, pela conversa aqui, por nos contar um pouco sobre a história da Faculdade de Ciências Médicas. O Alvorada em Pauta de hoje fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.